bem, estamos de volta aqui pela Rádio Manaim nesta sexta-feira, aqui abrindo o nosso pós-madrugada de hoje, onde o pastor Ricardo Diniz trouxe essa mensagem que está em Romanos, capítulo 8, verso 37. Conosco nessa manhã, continuando aqui, dando sequência na nossa programação, os pastores Ricardo Diniz, Luciano Rangel, João Carlos Braga e também pastor Daniel Firmino, agradecendo a você que acompanha a nossa programação sempre, os irmãos aí do Pará, os irmãos do Nordeste, os irmãos do sul do país, também do Norte, lá em Roraima, Rondônia, os irmãos do Acre e também, claro, aqui da região Sudeste. Muito obrigado pelo carinho de cada um dos irmãos que sempre estão orando por nós aqui. Queridos, nessa manhã eu vou pedir ao pastor Paulo Henrique, o nosso PH, para colocar na tela o texto dessa manhã, Romanos 8:37, para que possamos reler o texto e entrarmos especificamente falando sobre o que Paulo, estava falando aqui aos irmãos aqui em Roma. Põe na tela aí, por favor, PH. Isso, pronto, o texto está aí na sua tela. Romanos 8:37 diz assim: mas em todas essas coisas, que coisas? Já vamos falar. Somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. Louvado seja o nome do nosso Deus. Muito bem, meus irmãos, vamos exercitar a palavra, nessa manhã, nesse texto, quando o apóstolo Paulo, ele explica que as tribulações dessa vida, as perseguições e todo o sofrimento, perigos que encontramos nessa vida, as aflições, não são um sinal de derrota, pastor Diniz, Ricardo Diniz, mas são oportunidades onde o amor inabalável e eterno de Deus se manifesta para nos trazer a bênção, a paz e a vitória, e sermos mais do que vencedores. Aliás, no original grego, super vencedores, pastor Ricardo Diniz, da paz do Senhor. Amém. A paz do Senhor, Cléber, a paz do Senhor, você, meu amigo, irmão que nos ouve, essa expressão, super vencedores, ou mais que vencedores, que alegria ou que prazer eu teria de vencer todas as batalhas dessa vida, morrer e não ter mais sentido. Ficaria um vazio, podemos dizer até numa expressão existencial, Mas para nós sermos mais que vencedores significa que todo o propósito de Deus é cumprido na nossa vida. Inclusive, o próprio Senhor Jesus, ele coloca isso numa oração quando ele fala: Pai, se possível passa de mim esse cálice, mas seja feita a tua vontade. E a vontade do Pai está lá em João 3,16, e Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha o quê? Vida eterna. Então, Jesus, ele foi mais que vencedor pelo Pai. Por quê? Porque ele vai à morte da cruz, ele ressuscita, ele vence a morte e ele nos dá essa dádiva pela graça. E aí nós somos mais que vencedores porque ele nos amou. Então, se de todas as lutas, as provas que passamos, ele é o grande autor das nossas vitórias, então você, meu irmão, é mais que vencedor, porque depois que passar tudo isso, nós temos a eternidade com ele. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Pastor Luciano Rangel, eu estava observando aqui que o versículo que nós lemos no verso 37, ele não começa assim: somos mais do que vencedores. Não, ele não fala isso. O versículo é assim: mas em todas essas coisas. A pergunta é: que coisas, pastor? Paz do Senhor. A paz do Senhor, Cléber, mais uma vez. No próprio texto, quando a gente lê os versículos anteriores, Paulo fala que coisas são essas, as quais ele é mais do que vencedor, que ele diz. São as aflições que ele estava passando, os sofrimentos, Ele fala aqui da tribulação, da angústia, perseguição, fome, perigo, espada, nudez, tudo aquilo que ele passou cumprindo o seu ministério. E o Senhor Jesus já havia advertido os discípulos. Em João 16:33, ele já havia dito aos discípulos, eu vos tenho dito essas coisas para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições,
mas tende bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então, os discípulos sabiam que iam passar por essas aflições, e aqui a palavra fala que essas aflições vinham com o propósito de separá-lo do amor de Cristo, né? Mas ele diz assim: em todas essas coisas somos mais do que vencedores por amor, ou por aquele que nos amou. Então ele não diz aqui nós somos vencedores porque nós somos fortes, pelos nossos recursos, pelas nossas habilidades, porque nós temos poder. Não, nós somos mais do que vencedores por aquele que nos amou, porque o amor do Senhor Jesus é mais forte, é maior do que as nossas lutas, que as dificuldades. E aí, irmão Kleber e os pastores aqui, eu me lembrei daquele texto, né, de Cantares de Salomão 8, versículo 7, que diz assim: as muitas águas não poderiam apagar este amor, nem os rios profundos afogá-lo. Porque as muitas águas fala das lutas, né, das dificuldades que vêm sobre nós, as aflições deste mundo, os rios profundos, coisas que se opõem a nós para tentar apagar este amor, mas a palavra fala que nada disso pode apagar o amor de Deus em nossas vidas, não é? Porque o amor do Senhor é mais forte. E eu me lembro também desse texto aqui de Isaías 43, verso 2, diz assim: quando passares pelas águas, estarei contigo. Quando passares pelos rios, eles não te submergirão. Quando passares pelo fogo, não te queimarás, nem a chama arderá em ti. Então o segredo é estar escondido em Cristo, é ter a vida em Jesus, e Jesus está em nós, porque assim nós vamos vencer. Nós não vencemos pela nossa força, porque em nós não existe força, né? Em nós só existe fraqueza, debilidade, mas em Jesus não há fracasso. Em Jesus nós vamos vencer todas as dificuldades. Então a palavra para os nossos irmãos, para você que nos ouve, é essa: não importa a luta, o sofrimento, a aflição que vem do mundo, que te faz desanimar muitas vezes, te entristecer, traz angústia, saiba que se você estiver com a sua vida escondida em Jesus, você vai ser vencedor também. Você pode confiar, porque a vitória é certa em nome do Senhor Jesus. Mais do que vencedor, porque a nossa vitória não está simplesmente resumida nas coisas desta vida, não é? Porque quando a gente fala de vencedor, e o mundo, hoje em dia, as pessoas têm um entendimento do que é uma pessoa vencedora. E as pessoas hoje entendem isso, né? Que alguém vencedor é aquele que foi bem sucedido na vida, não é? Criou uma família, os filhos, a gente tem orado pela família neste mês, um bom casamento, um bom emprego, não é? Para muitos, ser vencedor é isso, mas para o servo de Deus, ser mais do que vencedor, que é essa promessa do Senhor, diz respeito à nossa vitória aqui neste mundo, mas também a certeza da salvação, a vida eterna, conforme o pastor Ricardo Diniz já falou para nós, né? É verdade. Somos mais do que vencedores porque somos fortes, não. Somos mais do que vencedores porque somos gente boa, coração, não, também não. Pastor João Carlos Braga, desculpe, o texto diz, porque somos mais do que vencedores por aquele que nos amou. E aqui fala, não da nossa força, não do nosso intelecto, não da nossa razão, não da nossa bondade, entre aspas, mas por aquele que nos amou. Quem nos amou? Deus nos amou. O Senhor Jesus subiu à cruz do Calvário, nos amou, entregou-se por nós. Então nós somos mais do que vencedores, desculpem, porque Ele venceu por nós. Paz do Senhor, pastor João Carlos. Paz do Senhor Kleber e a paz do Senhor a todos que participam conosco. Nós precisamos entender o cenário da carta que Paulo está escrevendo. Ele está escrevendo para os irmãos que moram em Roma. É o epicentro do furacão. Lá estava César, de lá partiam as legiões, lá está todo o centro da idolatria. Então, essas pessoas estão submissas, sujeitas a sofrimentos, especialmente dos imperadores loucos que tiveram. Você teve Calígula, que foi um promíscuo, depois você tem Cláudio, um homem muito fraco, fica pouco tempo, depois vem Nero, que vai acabar matando Paulo, vai decapitar Paulo.
né? Então, Paulo está falando sobre isso. Ali estão os leões, ali estão os estádios onde os cristãos eram mortos, ali estão as cruzes onde os cristãos eram colocados, crucificados, transformados em tochas, queimados vivos. Verdade. Então, Paulo está falando sobre toda essa dificuldade, mas ele não pode deixar a igreja esmorecer. O Espírito Santo usa Paulo com 2 argumentos para fazer com que a igreja permaneça com a cabeça erguida mesmo nessa situação que está vivendo. O primeiro argumento é um argumento histórico, é um argumento de lembrança, está no verso 31. Né? Diremos, pois, essas coisas: se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que nem mesmo o seu próprio filho poupou, antes o entregou por todos nós. Como não nos dará também com ele todas as coisas? Primeiro argumento de Paulo: irmãos, não vamos nos esquecer que Deus deu o Filho dele por nós. Esse é o valor que Deus dá a nós. É assim que Deus nos olha. Valeu a pena para Deus deixar o Filho dele sofrer, padecer na cruz do Calvário, para que nós hoje pudéssemos estar aqui sendo servos do Senhor. Primeira coisa que a gente precisa guardar na nossa mente sempre: Deus não poupou o Filho dele para que nós pudéssemos estar aqui. Então, se a gente passa uma tribulação hoje, uma luta, uma dificuldade hoje, precisamos lembrar: o Senhor nos ama tanto, mas tanto, ao ponto de não poupar o seu próprio Filho da cruz. Foi que Ricardo falou, né? Senhor, se possível, passe de mim esse cálice, mas não seja feita a minha vontade, sim a tua. E qual foi a vontade do Pai? Que o Filho morresse. Por isso não passou o cálice. Esse argumento é fortíssimo para o nosso coração. O segundo argumento é um argumento futuro, está lá no verso 18. Porque para mim tenho por certo que as aflições desse tempo, ele está falando sobre essas aflições todas que Luciano acabou de citar. As aflições desse tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Ele explica no verso 21. Na esperança de que também a mesma criatura, nós, será libertada da servidão da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. A corrupção aqui é a morte. A corrupção é a morte, Sepultura. A corrupção é o sofrimento, a corrupção é a doença. Né? É quando fala assim: nós temos um corpo corruptível. É um corpo que se corrompe no sentido de adoecer. Né? A própria palavra adolescente, ela é usada porque ali nós começamos a adoecer na adolescência. O adolescente tem aquelas dores dos ossos por causa do crescimento. O adolescente começa a ter problema de estômago. O adolescente tem espinha que vai nascendo. Ali já começamos a adoecer. Ali o nosso corpo já começou a se corromper. Né? E aí vamos até chegar na nossa idade que estamos hoje, eu, Ricardo Diniz, né? Já não queremos mais nem comemorar aniversário de tanto tempo que a gente já está se corrompendo, né? E cai o cabelo, a orelha cresce, o olho vai precisando fazer catarata, como José Nivaldo fez também essa semana, né? Então Paulo está dizendo o seguinte: olha, nós vamos ser libertos dessa servidão da corrupção, seja por um sofrimento externo de um soldado romano que te fincava uma espada, ou seja, por um sofrimento interno da dor, da enfermidade que você carrega. Para quê? Para a liberdade da glória, porque nós seremos glorificados. Aleluia, Deus. O nosso corpo será totalmente transformado. Aí Paulo diz assim: isso que é corruptível se revestirá de incorruptibilidade. Isso que é mortal se revestirá de imortalidade. Então esse é o segundo argumento para nós continuarmos com a cabeça erguida em meio à luta, em meio à dor. Ele diz: as aflições desse tempo presente não dá nem para comparar com a glória que em nós há de ser revelada na vinda do Senhor Jesus Cristo. Que maravilha. Queridos, deixa eu chamar agora também o pastor Daniel, está aqui com a gente. Pastor Daniel Firmino, no versículo 38 e 39, nós não lemos, vamos falar agora. Paulo diz assim: porque estou certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem potestades, nem o presente, nem o porvir, nada, nem altura, nem profundidade, outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O capítulo termina com essa certeza inabalável de que nada, nem a morte, nada pode separar o cristão desse amor incondicional do Senhor pelas nossas vidas. Paz do Senhor, pastor. Pai do Senhor a todos. Em Jesus, nada. Esse que é a grande questão. Se for pelo nosso esforço, nós somos limitados. Mas quando você está em Jesus,
nós passamos a entender o que é milagre, o que é vencer muitas provas. E eu pego até, por exemplo, as alegrias que é vencer as batalhas, as provas. Vencer batalha, vencer as provas, nos traz alegria. E nos faz esquecer das dificuldades que foram. Porque quando nós temos esse galardão, esquecemos a dor. E o que a palavra diz? Quando nós fomos arrebatados, lá não vai haver nem dor, nem choro, nem ranger de dente, nem tristeza. Nós vamos esquecer de tudo isso, todas as aflições que nós passamos, vamos esquecer. E eu faço muito lembrar também, né? Assim, um exemplo, mãe, quando ela tem uma filho, né? A gestação, aquela preocupação, até o parto, as dores de parto, daqui um pouco passa o tempo. Ela não lembra, ela lembra da alegria que foi ter o filho ali no colo chorando ali, aquela alegria de ter. Então, faz esquecer as vitórias que alcançamos no Senhor, faz esquecer que quando foi difícil as batalhas, faz entender uma coisa também muito importante. As batalhas vencidas em Jesus nos deixam mais firmes. Não é mais fortes, veja bem, mais firmes na fé. Entender que precisamos dele para que possamos o quê? Vencer, todo dia vencer para poder chegar lá no grande momento. E lá não vai haver mais essa situação, qual foi o pastor João trouxe aqui, né? Que é ali o momento, o cenário, né? Era de idolatria, era de imposição do governo, era de uma religião que estava bem ali se fortalecendo e querendo trazer situações diversas, dores, enfermidades. Mas vencer esse tipo de ambiente também nos traz essa alegria. Isso é importante. Então nós precisamos de entender isso. Esse que estou certo, ele fala assim no 38, igual o Kleber trouxe aqui, porque estou certo, é uma resposta. Ele tinha certeza. E essa certeza, a gente pode intitular ainda maior, né? A certeza da salvação nos faz entender isso. Que nem morte, nem vida, nem nada disso vai nos separar dessa oportunidade. Que oportunidade é essa? Oportunidade de salvação. E só Jesus pode nos dar isso. Louvado seja o nome do Senhor. Queridos, estamos nos encaminhando aqui para o final desse pós-madrugada, curtinho, mais conciso nessa manhã de sexta-feira. Mas para a gente finalizar, esse versículo aqui que lemos, né? Mas em todas essas coisas somos mais do que vencedores. Somos mais do que vencedores por amor, né, do Senhor Jesus aqui, querido. Romanos 8,37, deixa eu abrir aqui, é isso. Mas, explicando para você, esse versículo nos lembra que a nossa base, a base da nossa vitória não está em nós mesmos, não está naquilo que nós aprendemos na faculdade, na universidade, no dia a dia, na nossa intelectualidade, na nossa inteligência. Não está nisso. A base da nossa vitória está no amor de Deus revelado em Cristo Jesus, aleluia, na cruz do Calvário, e não tem como pegar um atalho, porque Ele é o caminho, a verdade e a vida. Quero agradecer aqui o seu carinho, os pastores que aqui estão. Vou pedir ao pastor João Carlos Braga para que possa estar orando, encerrando esse período aqui do pós-madrugada, orando por nós, orando por você. Feche seus olhos, é momento de oração. Senhor Deus, nosso amado Pai, entregamos, Senhor Deus, as nossas orações diante do Teu altar. Verdade. Pedindo, Senhor Deus, uma bênção para aqueles que neste dia se encontram enfermos. Pai amado, renova neles a esperança de saber, Senhor Deus, que Tu és aquele que tem para nós a cura. Visita os Teus servos que porventura estejam no leito, seja em casa, seja no hospital. Coloca um anjo ao lado deles, Senhor Deus, para confortá-los. Abençoa também, Senhor Deus, o dia de trabalho dos Teus filhos. Aqueles, Senhor Deus, que precisam, Senhor, de clientes. Dê sabedoria a eles, discernimento para conduzirem os seus negócios. Aqueles, Senhor Deus, que estão desempregados. Abre uma porta de emprego, Senhor. Abre para que possam ganhar dignamente o seu salário e o sustento da sua família. Abençoa, Senhor Deus, aqueles que estão aniversariando neste dia, Pai. Mais um ano se completa na vida deles e eles permanecem firmes contigo. Cuida deles, ó Senhor Deus, dê um dia de alegria, abençoando seus familiares. Tudo isso nós te pedimos, Senhor Deus, orando em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor Deus.
mente humana.